Shalom, shalom, paz seja convosco, sejam bem-vindos. Pastora Emília, muito obrigado. Sávio, Pastora Vera, Irmã Cleonice, seja bem-vinda. Irmão Ronaldo, Pastora Elisete Rezende, seja bem-vinda. Pastora Elisbeth Hope, Irmã Olívia, seja bem-vinda. Irmã Rubiane. Amados, você que está entrando, fique à vontade para compartilhar. Compartilhe na sua página, compartilhe em grupos. Movimente essa live, querido. De repente, você pode fazer um compartilhamento e vidas que estavam precisando desse ensino vão ser alcançadas. Profeta Everton, irmão Sidney, Irmã Alessandra, sejam bem-vindos. Amém, queridos? Missionária Karen, seja bem-vinda. Irmã Clair, seja bem-vinda. Irmã Silvia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Irmã Carla, Deus abençoe sua vida. Feche os seus olhos agora, queridos. Se conecte em espírito. Vamos orar para começar o estudo. Pastora Vanderleia Camargo, Deus abençoe, seja bem-vinda. Irmã Olívia. Irmã Luzia, lá de Moçambique, Deus abençoe, querida. Irmã Verônica, louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pelas obras de Tuas mãos. Agradecemos pela oportunidade. Agradecemos pela vida de cada pessoa, Pai, que está nessa conexão essa tarde. Nós Te louvamos, Senhor, Te bendizemos, Te adoramos porque o Senhor preparou para nós este ambiente, o Senhor preparou para nós este tempo. Nós pedimos, ó Pai, nesse momento que a unção e a ação do Teu Espírito esteja agora, Senhor, em movimento. Conecte, Senhor, cada pessoa a esse ensinamento, a esta palavra. Ao passo também, Senhor Deus, que haja uma conexão entre nós e Ti. Que sejamos uma unidade espiritual agora, Pai. Uma concentração aonde o Teu Espírito será o nosso professor. Aonde a Tua unção vai nos ensinar, aonde a Tua unção já vai estar curando vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Pai. Nós louvamos a Ti, bendizemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Amados, nós estamos numa aula de introdução
ao ensino sobre gestão emocional, porque esse é um assunto bem extensivo. Mas o Espírito Santo está me mostrando que entrou alguém na live. Essa pessoa estava sentindo como que uma pontada perto do coração, próximo do coração. São energias que estão ali acumuladas. É como se fosse um aperto, mas ao mesmo tempo é um aperto que ele traz como que uma agulhada. E à medida que essa agulha ela se movimenta ali de uma forma energética, é como se falta o fôlego para essa pessoa. Deus está te curando agora. Deus está arrancando essa força energética. Deus está arrancando essa energia que estava travando a passagem vital. Amado, não é no coração, é do lado do coração. Essa pessoa vai dar testemunho desta obra. Em nome de Jesus, eu declaro a pessoa livre, curada. Ser livre, ser curada. Amém? Quero dizer para você uma coisa. Nós estamos num ambiente de ensino, mas a unção e a ação do Espírito Santo em liberdade pode resolver o seu problema emocional aqui e agora. Se conecte a essa unção. Se conecte a essa unção. Se conecte a essa unção em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, um ambiente de cura, um ambiente de restauração, um ambiente de libertação, ó Pai. O seu Espírito tem liberdade para remover todas as energias do passado, para desbloquear cargas energéticas, heranças hereditárias. Seja agora criada uma sala espiritual, uma sala virtual, uma sala de cura, de libertação e de restauração, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Aleluia. O ambiente está pronto. Aleluia. Em nome de Jesus, irmã Lúcia. Isso foi uma palavra de conhecimento, isso foi uma revelação. A cura já aconteceu, em nome de Jesus. A irmã Lúcia Caetano, ela escreveu ali assim: eu senti uma dor muito forte abaixo do coração há pouco. Em nome de Jesus, você está curada, você está livre. Palavra revelada.
Enfermidade que foi revelada, enfermidade que já foi tirada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, a qualquer momento o Espírito Santo pode te tocar, pode transformar a sua vida. Mas permaneça no estudo, porque esse estudo vai servir para você e ele vai servir também para que você ajude pessoas. Por que nós vamos tratar do tema gestão emocional? Porque quando nós não sabemos como administrar as emoções, nós nos tornamos refém delas, nós nos tornamos vítimas e passamos a ser dominada pelas emoções. Então é muito importante nós conhecermos este assunto, para que a gente venha dominar sobre elas, para que a gente venha administrar as nossas emoções. Enquanto nós falamos de gestão emocional, nós estamos falando dessa administração que nós precisamos ter. Queridos, gestão emocional começa por autoconhecimento, tá? Quero dizer para você que eu faço as aulas, mas eu não tenho nada formatado, eu não tenho uma cartilha, não tenho uma apostila. Por quê? Porque aquilo que eu aprendi foi aquilo que eu ouvi do Espírito Santo e aquilo que está escrito na palavra e aquilo também que é minha experiência de vida, porque eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções. Conforme eu sempre falo, enquanto nós estivermos como seres humanos, pega essa palavra, enquanto nós estivermos como seres humanos, aqui você já vai começar a trabalhar a questão emocional. Enquanto nós estivermos como seres humanos, nós sempre vamos ter um percentual mínimo de emoções para administrar. Nós podemos eliminar aí uns 90%, mais uns 10% nós vamos ter que administrar. Por quê? Porque nós vamos estar expostos a situações, nós vamos estar expostos até mesmo a relacionamentos, a pessoas que vão ser aí agulha para inflamar as nossas emoções. Então, é muito importante você já saber isso. Eu sempre digo, enquanto nós estivermos como humanos. Por quê? Porque você não é o que aparenta ser. Você não é as suas emoções. Você não é aquela oscilação de sentimentos. Você não é os seus sentimentos. Você não é as suas emoções. E você também não é o seu corpo físico. Você é um ser espiritual. E aqui começa a questão do autoconhecimento. A partir do momento que você sabe que você é um ser espiritual e que você conhece a sua origem, a sua essência, e você sabe aquilo que é um atributo seu, aquilo que acontece no seu sentimental, no seu emocional e no seu físico, são coisas que estão ali para você administrar, mas isso não é você. Muitas pessoas passam anos e anos com problemas emocionais. Por quê? Porque ela passa a acreditar que aquilo é ela. Então você não é as suas emoções. Você não é o seu ego. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Você precisa conhecer a sua origem. E saiba uma coisa. Você como ser espiritual, você é dotado de sabedoria, você é dotado de poder, você é dotado de conhecimento, você é equilibrado, você é um ser cheio de amor. Essa é a sua natureza. O ser espiritual
que veio da parte do Pai. Contém os atributos do Pai. Contém a grandeza que o Espírito Santo colocou em você. A partir do momento que você aprende a conhecer a tua origem e sabe quem você é, então você sabe que essas coisas que acontecem no seu dia a dia não é você e também não faz parte da sua natureza. Porque a sua verdadeira natureza ela é pura e ela é equilibrada. Se você ler sobre os frutos do Espírito, você vai encontrar o que ali? Paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então, o que está desequilibrado é a natureza humana. A natureza humana, ela é apenas o quê? A parte física que carrega aquilo que é a essência. Então você precisa se autoconhecer. A partir do que você se autoconhece, você vai identificar os seus traumas, as suas emoções, os seus problemas sentimentais. Amém? Eu sempre digo que para nós entender quem somos e nos autoconhecer, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Porque à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós passamos a saber a nossa essência, quem realmente somos. E nós precisamos compreender que existe duas naturezas dentro de nós. A primeira natureza que existe dentro de nós, e muitas vezes essa natureza ela está inativa por conta de muitas coisas que aconteceram. E a outra natureza, que é a natureza humana, a natureza movida pelo ego, pelo egoísmo, ela começa a tomar a frente. E aquela natureza espiritual, ela fica escondida. E chega um ponto que você vai achar que você é as suas emoções. Fique bem claro, você não é as suas emoções. Você é essência divina. Você é essência espiritual. Amém, queridos? Comece a construir esse pensamento dentro de você. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Isso vai fazer de você uma outra pessoa. Enquanto nós estivermos presos nos traumas, enquanto nós estivermos presos nas nossas emoções, primeiro, nós não vamos viver a nossa verdadeira identidade. Nós não vamos viver o nosso verdadeiro propósito. Então vai marcando aí num papelzinho, vai marcando aí na sua caderneta. Autoconhecimento. Conhecer a minha identidade. Saber quem eu sou. Shalom. Evangelista Emerson, Deus abençoe, seja bem-vindo. Os amados irmãos que entraram depois que a gente iniciou, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você sentir no coração de compartilhar, compartilhe. A partir do momento, queridos, que você conhece a sua verdadeira identidade, e aqui já começa a trazer a construção de várias coisas. As pessoas, quando elas vão para a igreja, ou quando elas ouvem falar sobre unção, a primeira coisa que elas querem, eu quero receber unção para ser usado por Deus. Só que se a pessoa recebe unção sem tratar as emoções, ela vai receber uma carga de unção e ela vai ficar remando. Por quê? Porque aquela unção que ela recebeu, a própria unção vai trabalhar para mudar ou para arrancar de dentro dela aquelas emoções. Então, queridos, entenda, você tem dentro de você duas naturezas. A natureza que você herdou de Adão. Essa natureza, ela está corrompida
ela está caída, ela está, podemos dizer assim, com prazo de validade vencido. Por quê? Porque na nossa natureza que herdamos de Adão, ali encontra as heranças hereditárias, encontra aquilo que nós chamamos de iniquidade, encontra-se os pecados, encontra-se todos os problemas emocionais, encontra tudo que você pode pensar de ruim. A Bíblia diz que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. E você pode achar que aqui não tem nada a ver com questões emocionais. Eu vou dizer para você, tem tudo a ver. Em Adão todos morrem, ou seja, aquela natureza de Adão tem que morrer. Para que a gente venha viver a verdadeira natureza, que é a natureza de Cristo. Então, quando Jesus falou sobre negar a si mesmo, ele estava falando de todo um processo que nós precisamos negar para entrar na verdadeira natureza. A questão é que a igreja ensinou, irmão, tem que carregar sua cruz, é assim mesmo. Irmão, a cruz é pesada. Queridos, você só vai carregar a cruz. Cruz significa a morte para o eu, a morte para o ego, a morte para uma natureza que já está falida. Eu cheguei ao entendimento que negar a si mesmo é algo muito bom. Por quê? Porque você vai negar uma natureza caída para você receber uma natureza espiritual, pura, santa. E além do mais, carregar as virtudes e o poder do Espírito Santo. Entenda uma coisa. A questão emocional, a questão sentimental, as enfermidades, vou colocar aqui junto porque está tudo na mesma linha de raciocínio. Estou fazendo aqui um apanhado e uma introdução para você compreender. A partir do momento que o ser humano se desligou da conexão espiritual lá no Éden, onde o Pai ele diz depois, o meu espírito não agirá para sempre no homem porque ele é carne. Ali foi cortada uma conexão de fluxo de vida. E é por isso que a raça humana ela veio decaindo. E Deus, em sua infinita misericórdia, ele produz remissão até na 4ª geração. Para quê? Porque senão nós estaríamos, me perdoe a palavra, podre. É por isso que está escrito lá na lei que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração, mas usa de misericórdia até 1000 gerações. Você percebe que a misericórdia dele se estende ao ponto que a visitação por conta de iniquidade, ela vai até a 4ª geração? O que Deus está dizendo aqui, se alguém da família não se levantar para cortar uma genética, para arrancar uma genética e mudar o metabolismo humano, Deus vai trazer remissão de qualquer maneira. Porque os problemas emocionais, os problemas sentimentais é algo muito mais profundo do que se imagina. As pessoas hoje ela falam muito sobre questão de heranças hereditárias. Isso vem de pai, isso vem de mãe, isso vem de avô. Isso vem dos ancestrais. Queridos, isso são cargas genéticas. Nós recebemos uma genética familiar que já abriga dentro dela aspectos de enfermidade, aspectos sentimentais, aspectos emocionais. E você percebe que quanto mais cedo hoje, nos nossos tempos, mais cedo as crianças estão apresentando doenças, enfermidades. Antigamente quem tinha diabetes, quem tinha um problema, por exemplo, de um trauma emocional, eram pessoas que já estavam com 40, 50, 60 anos, 70 anos de idade. Hoje, crianças já nascem com esse problema. É uma questão genética.
E por mais que a medicina está aí, a psicologia está aí, a neurociência está aí para ajudar, e graças a Deus que hoje a neurociência está tão avançada que ela já identificou que a origem de tudo isso é espiritual. Sabe qual é o problema da humanidade? Foi quando nós nos desconectamos da fonte de vida. Deus é uma fonte de vida que fluía para o ser humano de forma contínua, de forma que havia vida dentro de nós. Mas a partir do momento que foi perdida essa conexão, o ser humano ele entrou num modelo de sobrevivência. E nós estamos hoje passando por isso porque não entendemos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Estou fazendo essa introdução para você compreender. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Em Cristo todos somos nós conectados novamente na nossa natureza espiritual. Então, os problemas emocionais que hoje se manifestam, os problemas sentimentais, as enfermidades que hoje se manifestam, são resultado que de algo que foi desligado no sentido espiritual. Só que nós estamos aí há mais de 2000 anos em que houve a restauração, houve a conexão de volta, e por falta de não conhecer o funcionamento do nosso corpo, nós temos hoje aí dentro das igrejas muitos crentes, irmãos, que sofrem com enfermidades, sofrem com depressão, sofrem com problemas emocionais, sofrem com problemas sentimentais. Por quê? Porque foi ensinado que Jesus, ele faz tudo, hora que Jesus faz. Eu quero dizer para você que Jesus faz. Mas eu gosto de repetir um versículo. O Deus, ele faz. Ele pode fazer de uma forma sobrenatural. Ele pode usar alguém carregado da unção, como já fez aqui hoje com a nossa amada irmã. Mas também existe algo que Deus colocou em nós, seres humanos. A administração, o domínio. A mensagem que eu estou trazendo hoje é algo para acrescentar o entendimento. É algo também para libertar a igreja da dependência. Por quê? Porque a igreja se tornou dependente dos líderes. A igreja se tornou dependente dos pastores, dependente dos profetas. Eu estou com problema emocional, alguém vai lá e ora, está resolvido. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só que existe também a questão da administração. Porque, queridos, se alguém está com problema emocional, vai lá uma pessoa carregada de unção, ela coloca a mão, impõe as mãos, libera a cura. O que aconteceu? O que é a unção? O que é o poder? É uma energia espiritual, é um poder espiritual. Havia ali uma energia negativa dentro da pessoa, foi colocada a mão, foi feita a mudança. Aquela energia negativa sai e agora a pessoa, ela dá aquele suspiro e diz assim: ai, que alívio, eu tô leve. Isso é maravilhoso, eu não estou dizendo que isso não vale, isso é maravilhoso. E existe questões emocionais que a pessoa ela está em região de cativeiro, ela está com um bloqueio tão grande que realmente precisa de uma ministração. Mas eu quero falar para você que existe um passo. Por quê? Porque quem está vos falando aqui, eu recebi oração, eu recebi pessoas que oraram por minha vida. Só que no dia a dia acontecem situações. Você é desapontado, uma fatalidade, questões em relacionamento, e a pessoa vai ficando ali, dentro de si, como que um barril cheio de pólvora, pronto para explodir. E nós precisamos aprender a trabalhar as nossas emoções.
E foi aonde eu tive que aprender. Queridos, toda situação, marca isso no teu caderno, por favor, para você se lembrar. Todo problemas com enfermidades, na área sentimental, na área emocional, a origem, na grande maioria das vezes, a origem é espiritual. Pouquíssimos são os problemas que não têm origem espiritual. Eu poderia até dizer aqui que praticamente todos os problemas têm uma origem espiritual. Até mesmo, por exemplo, quando a pessoa se machuca, tem uma queda, caiu, pois aquela queda que trouxe como consequência uma machucadura, tem ali uma carga energética na mente da pessoa que provocou aquilo. A gente tem muito o hábito, né, de tudo dizer o inimigo. Não é a aula hoje, mas eu sei como as coisas funcionam, porque o Senhor mostra como as coisas funcionam. O problema não começa de fora para dentro. O problema sempre começa de dentro para fora. E aqui você já vai parar de culpar as pessoas pelos seus problemas emocionais. Você vai parar de achar um culpado pelos seus problemas emocionais. Você pode dizer assim, não, mas tem pessoas que me irritam. Falta isso, falta aquilo e o meu problema emocional ele agrava. Queridos, o domínio da nossa vida está em nossas mãos. O Espírito Santo nos deu algo chamado domínio próprio. A hora que você assumir e você tiver domínio da sua própria vida, ninguém vai ter mais autoridade sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus não nos deixou para dominar sobre pessoas. Deus não deixou um ser humano para dominar sobre o outro. Deus deixou o ser humano para dominar sobre e nos deu um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Amém? Então entenda uma coisa. Tudo começa na espiritualidade. Tudo. Se a pessoa ela tiver um bloqueio na parte espiritual, e quando eu falo espiritualidade, entenda o fluxo de vida que vem de Deus, a conexão espiritual que vem de Deus, ela entra num ponto vital dentro do teu ser e ela ativa órgãos dentro de você. A hora que todos os pontos vitais seu estiverem ativos com o poder de Deus, as enfermidades, as doenças emocionais, elas deixam de existir. Obviamente que é um processo. É um processo. Mas todo problema de ordem psíquica, de ordem emocional, de ordem física, começa primeiro no espiritual. Vou ilustrar para você entender. Pensa que o poder de Deus é a fonte da vida, é a fonte de vitalidade. Então a virtude de Deus, ela flui para dentro de você e energeticamente mantém ativo os seus órgãos internos, o seu coração, o seu fígado, o seu pulmão, a sua vesícula, a sua mente. Tudo começa aqui. A Bíblia fala que é do coração, mas a expressão coração ali significa consciência. Porque o coração músculo, por mais que é ele que bombeia sangue para o seu corpo, mas esse comando vem da sua cabeça. Então, quando a sua consciência espiritual ela está ativa, ela vai receber o fluxo de vida de Deus e vai mandar comandos para todo o seu corpo. E o seu corpo ele vai ser energeticamente trabalhado diariamente, de forma que os seus órgãos estarão ativos
não haverá o quê? Não haverá problemas emocionais, não haverá problemas de doenças. Por quê? Porque você estará com a virtude divina ativa dentro de você. Então, todo problema, seja ele físico, seja ele psíquico, ele tem primeiramente uma origem espiritual. Hoje a ciência ela já comprova. A ciência já comprova várias enfermidades que têm origens emocionais. Só que você tem um corpo físico, você tem um corpo emocional e você tem um corpo sentimental. Agora, se o seu ser espiritual, o seu homem espiritual, como diz a Bíblia, se ele não estiver energeticamente ativo, ele vai causar uma ruptura, ele vai causar um bloqueio. Eu estou falando com as minhas palavras por quê? Porque eu não estudei neurociência, eu não estudei essas coisas. Então eu falo com as minhas palavras, só que eu sei o que eu estou falando. Então o que acontece? Quando você tem um bloqueio na área espiritual, não vai passar por aquele canal o fluir de vida. Automaticamente isso vai causar um problema emocional. Um problema emocional que você carrega ele por muito tempo, ele vai trazer consequências e manifestações no seu corpo físico. Agora, nós aprendemos a olhar um problema emocional ou uma doença e dizer, eu tenho que tratar isso, eu tenho que eliminar isso porque isso é o problema. Eu quero dizer para você assim, ó. Por mais que é difícil você estar emocionalmente, com as suas emoções oscilando, por mais que é difícil ter uma enfermidade, entenda uma coisa. A medicina aprendeu a tratar o doente, ou melhor dizendo, a medicina aprendeu a tratar a doença, quando na verdade deveria tratar o doente. Nós precisamos compreender que não basta beber um remédio para curar aquela enfermidade física. Não basta tomar o calmante para acalmar os seus nervos. Não basta tomar um calmante para acalmar as suas emoções. Sabe por que a medicina diz assim, ó, esse remédio aqui, ele vai te manter, ele vai te aliviar, mas ele não vai te curar, porque essa é a verdade. A medicina, ela não cura. Ela trata algo para te aliviar. Amados, nós temos situações de pessoas que estavam cancerígenas, foram curadas, mas o câncer volta. Por quê? Porque a origem do câncer é espiritual. Na grande maioria das vezes, a origem de um câncer são questões na área de culpa, medo, falta de liberar perdão. Ou seja, a partir do momento que a pessoa se move em culpa, se move em medo, a partir do momento que a pessoa ela gera dentro dela raiz de amargura, ressentimento, ela está o quê? Ela está cortando o fluxo de vida que vem do Pai, a conexão. Ela faz um bloqueio energético. Por quê? Porque ela se fecha. E ali gerou o quê? Um problema emocional. Agora, esse problema emocional, se ficar muito tempo dentro da pessoa e não for resolvido, o que vai acontecer? Vai manifestar um câncer. Vai manifestar uma alergia. Tá entendendo? É preciso tratar
o ser, a origem. Então, quando nós falamos de traumas emocionais, nós precisamos identificar a origem dos traumas e arrancar o bloqueio. E isso pode ser feito por você. Liberar as emoções também pode ser feito por você. Em se tratando de questão de emoções, vocês já pararam para pensar que aquela pessoa que explode, que chora, ela explode na hora, mas ela não guarda dentro dela o veneno. Mas é um problema também. Então, o que eu quero deixar aqui para você nessa questão, amados, vou citar aqui algumas enfermidades que é resultado de problemas emocionais. Então, aquilo que se manifesta do lado de fora nada mais é do que resultado de algo que estava acumulado dentro da pessoa. Uma pessoa que vive, por exemplo, embaixo de pressão. Uma pessoa que vive embaixo de obsessão. O que é a obsessão? Obsessão pode ser por um espírito, mas pode ser por uma pessoas vivas que têm um espírito opressor e é obsessor. Suga energia. Então, uma pessoa que vive num ambiente de conflito, e se essa pessoa ficar exposta a isso por muito tempo e ela começar a guardar dentro dela essa questão emocional, essas energias, se ficarem muito tempo dentro da pessoa sem a pessoa liberar, depois eu vou falar algumas maneiras de você liberar essas emoções. Isso pode trazer uma enfermidade física. Por quê? Porque ficou tanto tempo aquela energia dentro da pessoa que começa agora a se manifestar no corpo. Então, alergias, anemia, doenças respiratórias, artrite, asma, problemas na bexiga, câncer, problemas na coluna, doenças no coração, problemas dentários, dores em várias partes do corpo, dor nas costas, dor no pescoço, dor na nuca, problemas digestivos, doenças do fígado, problemas da garganta, gastrite, e vai a fila de nomes aqui, ó. Tudo isso aqui tem origem espiritual. Aí você vai perguntar, mas por que? A pessoa fez algo errado? Nem sempre. Na grande maioria das vezes, as pessoas que recebem esse tipo de enfermidade foram pessoas que carregaram carga muito tempo. Pessoas que aprisionaram seus próprios sentimentos. Pessoas que deixaram de viver. Pessoas que vivem reprimidas. A pessoa morreu para si mesmo. Essas pessoas, elas estão gerando enfermidades dentro de si e não sabem. Pessoas que carregam um complexo de culpa. Sabe aquelas pessoas que são o patinho feio da família? São pessoas que estão ali segurando cargas energéticas. Agora, é preciso liberar tudo isso. Querido, na vida, você vai passar por situações. Só que você tem que aprender algo. O teu ser espiritual precisa dominar todas essas situações.
As pessoas que mais sofrem emocionalmente são as pessoas que não querem ferir. Então elas apanham, sofrem, mas elas não revidam, não choram. E essas pessoas muitas vezes vão guardando dentro de si uma carga energética negativa tão grande, porque ninguém é de ferro. Agora nós precisamos a mãe escreveu ali: eu vivo para a minha família, então tô ferrada. Olha, irmã, se você vive para a tua família, está tudo em harmonia, amém, glória a Deus. Agora nós precisamos também compreender que o lar é um lugar de paz, é um lugar de harmonia. Nem o ser humano nasceu para viver embaixo do inferno. Nenhum ser humano nasceu para ser o, digamos assim, o patinho feio da família que tem que carregar toda a carga, né? Nós precisamos viver num ambiente de paz, de alegria. E existem relacionamentos que vêm para realmente roubar a vitalidade da pessoa, roubar a vida da pessoa. Agora eu quero dizer para você, amados, que nós podemos administrar tudo isso. Primeiro, identifique e tenha certeza da sua origem, do seu verdadeiro ser. Tá? Eu estou fazendo hoje um apanhado, nas outras aulas nós vamos tratar tópico por tópico. Entenda que você é um ser espiritual, dotado de sabedoria, dotado de equilíbrio, de domínio. Você tem a essência de Deus. A partir desse conhecimento, comece agora a identificar quais são as suas situações. Quais são os seus problemas emocionais? Quais são os seus problemas sentimentais? Quais são os problemas de enfermidade? Anota. Anota num papel, em branco. Tá? Queridos, quem está falando aqui com vocês, eu posso falar isso. Porque a partir desse conhecimento, o Senhor me livrou de 11 enfermidades. Problemas emocionais, então, eu nem contei. Eu passei 12 anos da minha vida recebendo enfermidades, que eu nem sabia de onde vinha. Depois eu fiquei sabendo que tudo aquilo veio de problemas emocionais. Por quê? Porque eu guardava as coisas. Eu me trancava, eu me silenciava e eu fui guardando aquilo tudo para mim. Resultado, 12 enfermidades. 11, o Senhor já me livrou. E a última, eu estou trabalhando ela agora. Um segredo: trabalhe uma situação por vez. Porque eu tentei resolver tudo de uma vez só, não consegui. Se você conseguir, amém. Me ensina a fórmula depois. Mas se você não consegue, trabalhe uma por vez. Vai lá, escreve, e você já pode até eliminar ela. Elimina aquela uma lá, vou trabalhar isso aqui, já está eliminada, em nome de Jesus Cristo. Mas você pode também, através de uma ministração, depois eu vou falar como, eliminar todas de uma vez. Na época eu não sabia, mas o Senhor me ensinou uma outra chave recentemente. E eu estou trabalhando dessa chave agora para eliminar a última enfermidade em nome de Jesus Cristo. E eu declaro na minha vida que o meu DNA e a minha genética, ela vai ser toda ela restaurada. Eu até já vejo no espírito a nova personalidade, a nova pessoa. Por quê? Porque a restauração celular, a restauração de genética e a restauração do seu DNA
Que bom seria se fosse num passe de mágica. Que bom se fosse de uma vez só, mas é um processo. Ter o seu DNA modificado é um processo. É um processo. E para isso existe a unção. Então, queridos, tenha em mente, você é um ser espiritual. Anote lá o que você precisa eliminar. Já começa a riscar de um por um e eliminando. O Senhor nos deixou algumas ferramentas para trabalhar emoções. A nossa respiração. A nossa respiração, se nós soubermos trabalhar ela, nós podemos eliminar os nossos problemas emocionais. Junto com a respiração, você vai trabalhar a meditação. Se você não sabe o que é, me procura depois. Nós vamos também trabalhar isso na próxima aula. Outra ferramenta que o Pai deixou para você trabalhar emoções: orar em línguas. Queridos, quando o Senhor me disse que eu tinha que orar em línguas para me restaurar o meu DNA, para me mudar a minha mente e para mim acabar com os problemas emocionais, eu falei, então, tá joia. Comecei a orar. 6 meses. Vou te dizer uma coisa. Parece que piorou. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, tá piorando o negócio? Ele disse assim, não, filha, não é que está piorando, é que tudo aquilo que estava oculto agora está vindo para a superfície. Está vindo para fora. Por quê? Porque quando você tem consciência que está a flor da pele, você pode decidir e liberar aquela emoção. E se tiver oculto, está ali escondido, te causando mal, mas você não sabe. Assim também acontece com as pessoas que começam a receber unção. Começa a receber unção, as emoções vêm para a flor da pele. Aí a pessoa, não, está piorando. Não, não é que está piorando. É aquilo que estava oculto agora está vindo à tona. Está vindo para a superfície, para que você libere. Porque os sentimentos, eles são apenas uma sinalização de que algo não está bem no seu sentido espiritual. Você tem que compreender isso. Hoje, a ciência já diz isso também. O problema não é a sua emoção alterada. O problema não é a enfermidade em si. Por quê? Porque, por exemplo, por que a dor se manifesta? A dor se manifesta para dizer que existe uma energia ruim dentro do seu corpo. A emoção também, ela só se manifesta para dizer que existe um bloqueio na sua parte espiritual. Só que nós queremos nos livrar daquilo que está nos causando mal, quando na verdade nós deveremos ir à raiz do problema, a raiz da coisa para resolver. Então a oração em línguas também é uma ferramenta que vai trabalhar a sua restauração. Queridos, se você analisar o que a Bíblia diz, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Edificar significa reconstruir a sua vida espiritual, reconstruir um templo espiritual. E quando você começa a orar em línguas mesmo, você começa dia a dia, como tem, né, o nosso amado pastor, que tem ali do ouvir e crer, né? Hora após hora, você orando, você está trabalhando ali as suas emoções, você está trabalhando até mesmo a questão da sua saúde.
Teve enfermidades que foi eliminada do meu corpo através do que? Oração em línguas e declaração da palavra. Eu confessava a palavra e orava em línguas. Uma dessas enfermidades que foi embora foi pressão alta. Anos tomando remédio para pressão alta. E qual foi a ferramenta que na época eu não sabia da respiração ainda? Então na época eu usei o quê? Oração em línguas e declaração da palavra. E para a glória de Deus, o Senhor me livrou. Por quê? Porque a pressão ela altera, ela oscila, porque tem um agente de aflição por trás dela. Amém? Então, queridos, respiração, oração em línguas, meditação e, por último aqui, vou citar também, alguém que ministre cura interior. Se você não quer depender de pessoas, então use as ferramentas que você pode fazer sozinho. Agora a última, que é muito eficaz. Essa quase não se conhece no Brasil, dentro da igreja. Pouquíssimos ministros ministram desta forma, só que é uma coisa que você também pode fazer. Amados, num ambiente de unção, a partir do momento que você identificou um trauma emocional, a gente sabe que os traumas emocionais sempre têm um ponto de origem. Pode até ter sido no ventre da mãe, pode ter sido na tua infância. Você identificando esse problema, você pode ter consciência daquilo. Você pode pedir para o Espírito Santo arrancar de dentro de você, enquanto você dorme. Por quê? Porque a grande maioria dos traumas estão dentro do subconsciente da pessoa. E por mais que a sua mente natural quer eliminar, você se livra daquilo momentaneamente, daqui a pouco volta de novo. Agora, é possível você se auto-ministrar. De que maneira? Identifica o problema que você não quer mais. Eu tenho um sentimento, eu tenho um complexo de inferioridade. Aquela pessoa que se sente inferior, vou usar esse daqui, esse complexo. Mas você pode usar essa técnica espiritual para qualquer coisa. A pessoa tem um complexo de inferioridade. Ela sabe que ela não é aquilo que ela está sentindo. Ela sabe que ela é um ser dotado de luz, dotado de sabedoria, dotado de capacidade, mas os sentimentos dela está dizendo que ela não pode, que ela não consegue, que todo mundo faz menos ela. É um complexo de inferioridade. Então, você consciente disso, você vai fechar os seus olhos num ambiente de unção e você vai dizer assim: eu não sou o que as minhas emoções estão dizendo que eu sou. Eu sou aquilo que o meu Pai diz que eu sou. E você vai citar o que você é. E você vai pedir para o Espírito Santo arrancar do seu subconsciente aquele complexo de rejeição. Você pode ter certeza, se você fizer isso antes de dormir, num ambiente de unção, fechou os seus olhos, se concentra na realidade de quem você é em Deus e dorme. Durante a noite, ou você vai ter um sonho lúcido, ou você vai ter um sonho que você nem acessou o sonho. Mas o Espírito Santo vai arrancar de dentro de você aquele complexo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um complexo de inferioridade porque ouviu dos pais,
ouviu dos parentes, ouviu na escola, ouviu de alguém que a pessoa não pode. Sabe quando se dizem para uma criança, você não consegue, você não pode nada, isso, aquilo. Aí fica dentro do subconsciente, cresce, se torna um adulto, mas aquele complexo está ali. A pessoa tem tudo para dar certo, tem todo o potencial, mas lá no fundo do coração dela está ali aquele veneninho que não deixa ela fluir, que não deixa ela ir para frente. Queridos, é algo que precisa ser resolvido. Eu tenho ensinado isso por quê? Porque são ferramentas que eu usei para o meu processo. Autoministração foi o que eu mais usei. Tanto para as questões emocionais, para os traumas e para as enfermidades. Então hoje eu carrego um ministério de cura e de restauração, só que a primeira a ser restaurada fui eu. E eu me lembro na época ainda, eu passei por um período de 4 anos e meio de depressão profunda. E eu perguntava para o Senhor por quê. E um dia eu perguntei para Ele por quê. Ele disse, para que você saiba como é e você ajude outras pessoas depois. A partir daquele dia eu tomei uma decisão. E ali eu me levantei daquela depressão. Então não foram apenas dorzinhas de cabeça que o Senhor me curou, foram doenças profundas, foram enfermidades profundas que o Senhor me livrou e está trabalhando. Eu quero chegar aqui um dia e dizer assim, a 12ª se foi, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sei que ela não é minha. Segundo, a questão espiritual já foi resolvida. A questão emocional também já foi resolvida. Então agora a parte física vai se manifestar. Então entenda que tem coisas que é um processo. Significa tratar o nosso ser, a nossa essência. Citei aqui algumas ferramentas. Você pode trabalhar em você e se tornar um agente de saúde na vida de outras pessoas. Você pode trabalhar isso em você e aí muitas vezes a pessoa não entende por que Deus permite algumas situações. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não poderia estar aqui hoje falando com vocês. Nesse assunto, a gente ganha autoridade quando a gente vence aquilo que a gente sofreu. Então você pode vencer os seus traumas, você pode vencer as questões emocionais, você pode sim trabalhar a sua saúde física, mental e espiritual e você se tornar um agente de saúde. Vou te dizer uma coisa aqui. A medicina da forma como nós a vemos hoje, nas próximas décadas, ela vai falir. A medicina que precisa de comprimidos vai falir. Amados, pensa comigo uma coisa. O que é um comprimidinho? É uma porção pequena de um energético, de uma energia. Que vai entrar, por exemplo, você está com uma dor. Você está com uma dor no braço ou uma dor de cabeça. É uma energia negativa que está ali. Certo? Aí alguém vai lá e pega um comprimidinho que contém uma porção pequena de uma energia de saúde. Porque é isso que os laboratórios fazem. Aí a pessoa tem que tomar lá 60 comprimidos para ficar livre do sintoma e não da causa. Sabe por quê? Isso foi feito como emergência para aliviar a dor. E nós, como povo de Deus, sabendo da fonte inesgotável que é o Senhor, amados,
pega a unção, pega o poder de Deus e coloca perto de um comprimido. Só que interessante, né? Não tem nem como fazer comparação. Só que o que nós fazemos? Nós deixamos de nos conectar com a fonte para tomar um comprimido. Queridos, o Senhor já me deu graça de levantar de manhã cedo e não poder pisar no chão. Por quê? Porque eu dormi bem, acordei com uma dor no pé, que parecia que o meu pé estava rachado. E eu estou dizendo, o Senhor me deu a graça. Por quê? Porque eu tinha, na época, um reumatismo no meu sangue. A questão aqui é emocional, eu já estou trabalhando enfermidade junto. Eu tinha um reumatismo no meu sangue e aquilo ia e voltava. E aquele dia eu dormi e acordei de manhã, aquilo estava no meu pé, mas era como se tivesse rachado o meu pé de tamanha dor. E quando eu fui para pisar o pé no chão, que eu não consegui pisar, eu sentei de volta na cama. E eu pensei assim, não, essa dor não é minha. Ela está aí, mas ela não é minha. Eu fechei os meus olhos, me conectei com o Pai. E quando eu senti que a virtude dele desceu sobre mim, eu me levantei de um salto e disse, sai agora, em nome de Jesus. E pisei o meu pé no chão com toda a força. E aquela enfermidade saiu na hora e nunca mais voltou. O que eu fiz ali? A minha fé, a certeza, fez com que eu me conectasse à fonte de vida. Naquele momento, a unção de Deus percorreu todo o meu corpo, percorreu o meu sangue, porque aquele reumatismo estava no sangue, só que ele se manifestava em locais específicos e oscilava, porque às vezes era no pé, às vezes era na perna, às vezes era nas costas. Só que aquele dia, quando eu me enchi do poder de Deus, me conectei do poder que é vida, aquela enfermidade foi embora e nunca mais voltou. Aquela enfermidade do sangue nunca mais voltou. E nunca mais vai voltar, em nome de Jesus. Só que eu preciso manter isso. Eu preciso manter a conexão. Amém? Então vocês já estão recebendo aqui a questão emocional, a questão sentimental, a questão espiritual e a física também. Sempre quando aparecer uma situação, a gente tem que perguntar, o que eu estou bloqueando no meu relacionamento com Deus? O que me desconectou? Às vezes, querido, vem alguns sentimentos. Eu aprendi uma coisa com o Senhor. O sentimento, quando ele vem, não é para você reprimir. Primeiro sinta ele. Se conecte com Deus e pergunte, de onde é que está vindo? Por quê? E depois, libere ele. Respire. Quando você respira, você está sugando o poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus está aqui. Interessante que você faz isso, quando você está ativo espiritualmente, quando você está com todos os seus pontos vitais ativos, você faz isso, você sente a energia que vem do Criador percorrer todo o seu corpo. Ela flui desde a cabeça e vai por todo o seu corpo. Então, quando você faz isso, você está puxando para dentro de você, você está movimentando para dentro de você. E quando você deixa ir lá no seu diafragma e você segura um pouco aquele ar ali dentro,
Quando você soltar, você está soltando aquela impureza, aquilo que prejudicava você. Faça isso de forma consciente. Amém? Então eu estou dando a receita para vocês. E vou ensinar depois também, nas aulas seguintes, a você trabalhar cada uma das situações. Queridos, nós também fazemos a ministração para remoção de traumas. Porque existem pessoas que carregam traumas e isso está dentro do teu subconsciente. Coisas que foram armazenadas desde a infância ou até mesmo no ventre da mãe. Outro dia eu ministrei uma pessoa e quando eu ministrei, ela vivenciou a cena no ventre da mãe. Ali ela ouvia que aquela criança não era desejada e que a mãe queria fazer aborto. Então, já é uma pessoa adulta, mas na hora da ministração o Espírito Santo a conduziu aquilo que foi a origem do complexo de rejeição que ela tinha. Porque entenda uma coisa, quando você vem para esse mundo, você vem com a sua mente em branco, você tem o seu registro espiritual que você, a hora que você adentrou no ventre da mãe ali, você já esqueceu grande parte. Não tudo, porque a criança ainda se lembra muito da origem espiritual. Só que a partir do momento que você adentrou o plano físico, você começou agora a criar um registro de memória. Entenda isso. Quem ainda vai ter filho, certo? A hora que a criança foi gerada no ventre da mãe, começa a ter um registro de memória. O HD começa a armazenar arquivos. E até os 7 anos de idade se forma um padrão mental e também um padrão de comportamento. Então aquilo que a pessoa sofre na fase adulta foi aquilo que foi colocado como arquivo até os 7 anos de idade. Agora, o bom é o quê? Que você pode identificar tudo isso e resolver ser quem você é. Você pode identificar todas essas coisas que foram arquivos que foram colocados dentro de você, que não fazem parte do seu arquivo espiritual, não fazem parte da sua memória espiritual. E aí a importância de você se relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque quando você está se relacionando com Deus, na grande maioria das vezes, você está se relacionando com Deus, mas você está se relacionando com o seu verdadeiro ser também. E o seu verdadeiro ser, ele traz o original. Aquilo que te fizeram, aquilo que a vida te fez, não conta a partir do momento que você sabe o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira identidade. Amados, existem coisas que nós precisamos descobrir dentro de nós. O dia que eu acessei a minha verdadeira identidade, eu vi que a minha verdadeira identidade espiritual é bem diferente daquilo que eu tinha me tornado. A vida tinha sido dura comigo, eu me tornei uma pessoa dura, eu me tornei uma pessoa que não sorria. Mas o dia que eu acessei a minha verdadeira identidade, e isso é algo real, e vou aqui te dar uma dica como se faz. Você alguma vez já se olhou no espelho, dentro dos seus olhos, e perguntou quem é que está aí dentro? Quem sou eu? Um dia eu fiz essa pergunta. Quem sou eu?
E eu achei que eu não ia ouvir nada. E sabe qual foi o sentimento que eu tive quando eu acessei essa memória? Eu olhei e perguntei: quem sou eu? Eu encontrei dentro de mim um ser gracioso, muito diferente de quem eu era. Só que é difícil arrancar os nossos registros. É um trabalho voltar à nossa origem. Mas eu quero dizer algo para você. A sua principal missão aqui na Terra, a minha principal missão aqui na Terra, amado, antes de servirmos o próximo, é descobrirmos a nossa identidade, é voltar à nossa essência, encontrar o nosso verdadeiro ser, porque somente quando nós sabemos quem somos é que nós vamos poder servir o próximo. Somente quando nós estamos na nossa verdadeira identidade é que nós vamos ter algo para oferecer para o próximo. Aí entra aquele versículo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós precisamos descobrir quem somos, viver a nossa identidade, viver a nossa essência, viver a nossa origem. E isso é viver uma vida em liberdade, uma vida em saúde, uma vida em paz. Viver o reino de Deus. E o reino está dentro de nós. Amados, existe muito de Deus dentro de nós. A essência dele, a vida dele, a imagem e semelhança dele, nós fomos criados. E temos tudo isso para desfrutar. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos encerrar por hoje, tá? Mas esse tema ele continua. Se ele lhe foi útil, a minha maneira de ensinar é essa, a minha maneira de ministrar é essa, né? Eu, por mais que recebi do Senhor a capacidade de ensinar, eu tenho a minha maneira própria, né? Eu não sou aquelas pessoas de ficar escrevendo roteiro. Se eu pegar um papel e eu for escrever um roteiro aqui, eu me atrapalho toda. Então eu prefiro fluir no natural. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Comecem a fazer os exercícios, quem ainda não está fazendo. E vamos lá buscar saúde. Saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração e um grande abraço.